Então vamos lá, continuando, o mundo pós-Guerra Fria? Pois é. Então vimos ali o intervencionismo norte-americano, guerra do Iraque, a morte de Saddam Hussein, a comprovação de que não tinha armas de destruição em massa lá, de que a ONU estava certa em não aprovar a guerra. Uma guerra que inclusive acaba fortalecendo outros grupos, como o Estado Islâmico. Bom, mas e na América Latina? Na América Latina, os Estados Unidos, que sempre apoiaram os governos militares, agora deixam de apoiar. O mundo mudou, né? Enfraquecimento dos países socialistas, fim da Guerra Fria, aquele negócio todo. Então não tem mais o apoio norte-americano para as ditaduras da América Latina. Isso somado à crise econômica que esses países estavam passando, a mobilização da população para que as ditaduras acabassem. Então tudo isso levou ao retorno da democracia. Esse retorno aparece no primeiro momento com governos neoliberais, seguindo um pouco do que o mundo estava fazendo aí. É só lembrar do governo Collor aqui no Brasil, do governo Fernando Henrique Cardoso. Estado mínimo, privatizações, abertura ao mercado externo, pouquíssima preocupação ou nenhuma com a questão social, né? Então, mas justamente pela permanência das questões sociais, desigualdade, fome, miséria mesmo, esses governos foram se enfraquecendo e subiram governos de esquerda. Evo Morales, Mujica, lá no Uruguai, Lula, aqui no Brasil, e outros, formando aí o que se convencionou chamar de nova esquerda. E em relação a isso, vale lembrar a questão da Venezuela. A Venezuela estava passando pela famosa Revolução Bolivariana, liderada pelo Hugo Chávez, que vai governar de 99, se não me engano, até 2013. E com eleições, né? A reeleição lá, eterna, né? Pode se reeleger quantas vezes fosse necessário, e ele vai se reelegendo, mas com um grande apoio popular. Essa revolução bolivariana é de cunho socialista, e isso chama a atenção dos Estados Unidos. Mas aí vamos refletir, será que os norte-americanos estão preocupados com a Venezuela porque ela tem uma ditadura socialista? Porque o Hugo Chávez vai dizer que o grande inimigo da América Latina será justamente os Estados Unidos. Ou será que os norte-americanos estão preocupados com a Venezuela porque ela tem algo que os norte-americanos gostam muito? Isso aí, petróleo, muito petróleo na Venezuela. Então não pode ser coincidência deles irem justamente para cima da Venezuela por questão ideológica. A questão tem a ver, sobretudo, com a questão do petróleo. Tá bom? O Hugo Chávez morre, né, em 2013, sobe Nicolás Maduro, mantém o mesmo processo, mas me parece que o Maduro com menos representatividade do que tinha o Hugo Chávez. De qualquer forma, ainda temos lá o processo acontecendo, tá? Em 2011, nós vamos ter a Primavera Árabe. Então, aquele movimento revolucionário que acontece, sobretudo, ali na Ásia e no Egito. Na Ásia e na África. Egito, Tunísia, Líbia. Tá bom? No mesmo 2011, nós tivemos aí a morte o assassinato, né, de Osama Bin Laden, no Paquistão. E em 2011, também o fim da guerra na Síria, com crise humanitária, né? Mortos, desalojados, refugiados e tal. Vale ainda refletir nesse pós-Guerra Fria a questão do terrorismo. Então o terrorismo,
o que é terrorismo, o que é luta de liberdade, ou tal. Depende um pouco do lado que você está, né? Quer dizer, quem está fazendo o ato está dizendo que está lutando pela liberdade disso ou daquilo. E o outro lado vai dizer que aquilo foi um ato terrorista e tal. Pode ser. Mas vamos pegar o dicionário. Está escrito assim, vou ler aqui, ó. Terrorismo. Forma de ação política que combate o poder estabelecido mediante o emprego da violência. Forma de ação política que combate o poder estabelecido mediante o emprego da violência. Uso sistemático do terror. Então, por que o terrorismo é tão condenável e condenado? Porque ele vai atacar em qualquer lugar, em qualquer pessoa. Então os alvos não são só alvos militares, são alvos civis. Uma igreja, um bar, uma rua. Então não tem como você apoiar o terrorismo. Qualquer morte de qualquer um é complicada, mas dos civis, aqueles que nem sequer estão em combate, é complicado. Tá bom? Por outro lado, o terrorismo não está só presente no ato desses grupos que são revolucionários ou se consideram revolucionários. O terrorismo também existe com outras caras. Uma delas é o que se chama de terrorismo de Estado. O terrorismo de Estado é quando um Estado exerce violência contra a sua população civil. Quando um Estado exerce violência contra a sua população civil. Como, por exemplo, na Guerra da Bósnia, onde teve o que se chama de limpeza étnica. Então você vai lá e elimina uma minoria. Claro, porque essa minoria pode levar a um grupo, pode querer independência, etc. Ou como no governo militar, onde o Estado oprime de maneira violenta, assassinando, torturando, etc. Isso é terrorismo de Estado. Também existe o terrorismo de guerra. O terrorismo de guerra é quando na guerra são atacados deliberadamente as populações civis. Então, quando na guerra são atacadas de maneira deliberada a civilização ou a população civil. Exemplo mais trágico e mais absurdo, os ataques a Hiroshima e Nagasaki. Terrorismo de guerra. Tá bom? Mas dois aspectos aqui desse pós-Guerra Fria, ali na própria União Soviética, que acontece lá, então acaba a União Soviética, começa, ou é formada, né, a comunidade de estados independentes. A Rússia vai ser herdeira, como já citamos, do grande arsenal bélico. E também é grande exportadora de petróleo. Por isso, por outros requisitos aqui, ela continua sendo considerada uma potência. Então não é mais aquela superpotência da Guerra Fria, mas é uma potência. Inclusive com assento no Conselho de Segurança da ONU, que era então da União Soviética, né? Agora mantém-se a Rússia. Sabemos, né, que os assentos são aqueles países que venceram lá a Segunda Guerra Mundial. Vale destacar, porque tem muitos exercícios aí falando da Iugoslávia. Então vale lembrar que a Iugoslávia, durante a Guerra Fria, a Iugoslávia, caminhão passando, ela se manteve socialista, mas não alinhada à União Soviética, com uma certa autonomia, sobretudo por conta da liderança do general Tito, ou Marechal Tito, herói nacional, herói da luta contra o nazismo, não o neonazismo, né? Mas a Iugoslávia, com grande heterogeneidade, bósnio, croatas, sérvios, vários grupos, sendo que os sérvios os que tinham mais poder, sobretudo militar. Então, quando o Tito morre em 80, nos anos 90 tem essa crise total aí do mundo socialista. Então aí é o momento em que aqueles que formam a Iugoslávia vão tentar também a sua independência, a sua autonomia. Tá?
Só que a Sérvia não vai permitir. Tá? A Sérvia vai resistir a isso, porque enfraqueceria aquele grupo e tudo mais. E nós temos como destaque desse momento a Guerra da Bósnia, que é aquela que, de 1992-95, com limpeza étnica, como que eu disse, com eliminação das minorias, sangrenta e tudo mais. Tá? O contexto é a crise do socialismo, os nacionalismos radicais e etc. Tudo bem? Acho que só. 2016 nós tivemos o Brexit, aquele referendo, né, aquela consulta feita à população na Inglaterra, que por incrível que pareça decidiu pela saída, né, do Reino Unido da Comunidade Europeia, né? E também tivemos em 2016 no Brasil o impeachment ou golpe contra Dilma. Próxima aula. Abraços.